Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo que é simplesmente fascinante. Sabe, ele não entrou na Bíblia, mas mesmo assim acabou moldando e muito a nossa imaginação sobre o que acontece depois da morte. Estou falando do Apocalipse de Pedro. É uma das primeiras e, olha, mais detalhadas visões do céu, principalmente do inferno. Então, vamos lá? E tudo começa, como muitas grandes histórias, com uma pergunta. Imagina a cena. No Monte das Oliveiras, os discípulos chegam perto de Jesus e perguntam, basicamente: Mestre, como a gente vai saber que o fim está chegando? É essa busca por respostas que dá o pontapé inicial para uma das visões mais vívidas e, sinceramente, aterrorizantes de toda a literatura apocalíptica. Ok, então o nosso roteiro hoje vai seguir a própria revelação. A gente começa com a pergunta lá na montanha, depois vamos ver os sinais do fim, mergulhar de cabeça no juízo final e naquele tour pelos tormentos. Depois a gente dá uma espiada na recompensa dos justos e, para fechar, vamos entender por que esse texto deixou um legado tão forte. É importante entender que a pergunta dos discípulos não era só curiosidade, sabe? Eles realmente queriam saber os sinais para poderem se preparar e, claro, ajudar os outros a se prepararem também. Então, essa pergunta serve como a moldura de toda a história. Tudo que a gente vai ver a partir de agora é, na verdade, uma resposta direta de Cristo a essa questão fundamental sobre o destino de todo mundo. Então, a primeira parte da resposta de Cristo é, basicamente, uma série de avisos. Ele fala que vão aparecer falsos profetas, usa uma linguagem bem simbólica para descrever o que vai acontecer antes da volta dele, e a chave para decifrar tudo isso está numa parábola bem específica. E essa parábola é a da figueira. O texto é bem direto. Ele diz que a figueira é a casa de Israel. E olha, o brotar dos ramos dela nos últimos dias não é uma coisa boa, não. Pelo contrário, simboliza a chegada de um monte de enganadores, muita perseguição que vai levar a gente ao martírio, tudo isso preparando o terreno, sabe? Deixando o palco pronto para o verdadeiro fim. E aí, de repente, o tom da narrativa muda completamente. A gente sai das profecias e entra numa visão de proporções cósmicas mesmo. O texto descreve o dia do juízo não como uma coisinha que acontece só aqui na Terra, mas como a desconstrução total e a recriação de todo o universo. É pesado. O mais impressionante é o nível de detalhe de como a ressurreição vai acontecer. A ideia é que nada, absolutamente nada, se perde para Deus. O Hades, o mundo dos mortos, abre as portas e devolve todo mundo. E a parte mais maluca, até a carne que foi devorada por animais é restaurada, volta para o lugar. Depois disso, o anjo Uriel aparece e coloca de volta a alma e o espírito, garantindo que cada pessoa se apresente inteirinha, sem faltar nenhum pedaço, na frente de Deus para o julgamento. A escala da coisa toda é imensa. O texto não faz rodeios, usa imagens muito poderosas e diretas. Os elementos básicos da criação, tudo aquilo que a gente conhece, simplesmente se desfaz. O mar, por exemplo, que é símbolo de vida, de caos, vira fogo. Simplesmente isso. Vira uma ferramenta de julgamento. A visão deixa bem claro que isso é um evento total. Não é uma reforminha, sabe? É um reset completo. Até os céus, que a gente pensa como algo permanente, eterno, vão ser dissolvidos em chamas. É como se eles nunca tivessem existido, apagados da existência. Bom, e é agora que a gente entra na parte mais famosa e, com certeza, a mais influente do Apocalipse de Pedro. O que vem a seguir é basicamente um tour guiado pelo inferno. É isso mesmo. Anjos vão mostrando para Pedro, uma por uma, as punições específicas e, olha, horripilantes que estão reservadas para cada tipo de pecado. A lógica aqui é bem direta. Olho por olho, dente por dente. A punição reflete o crime de um jeito bem visceral. Quem blasfemou é pendurado pela língua sobre o fogo. Quem cometeu pecados sexuais é pendurado pelas partes do corpo ligadas a isso. Mas a punição para o infanticídio é especialmente terrível. Os pais são afundados na sujeira, enquanto os próprios filhos que eles rejeitaram disparam raios nos olhos deles. É pesado. E o tour não para por aí. Ele cobre também pecados sociais e religiosos. Quem caluniou os outros tem os lábios cortados. Agiotas, que emprestavam dinheiro a juros abusivos, ficam atolados na imundície. E os idólatras são acorrentados a seus próprios ídolos em chamas. O ponto central disso tudo é que no meio desse caos todo existe uma ordem, uma espécie de justiça terrível. E foi exatamente essa ideia que acabou influenciando a imagem do inferno por séculos e séculos.
E talvez a parte mais chocante disso tudo é que as próprias pessoas que estão sofrendo reconhecem que o destino delas é justo. Ninguém grita, sou inocente, não tem protesto. O que existe ali é só aquele reconhecimento que chegou tarde demais, de que eles foram avisados, sim, mas simplesmente escolheram não acreditar. Ok, depois de toda essa escuridão do inferno, o texto faz uma virada de 180 graus e nos dá um contraste luminoso. A visão muda completamente. Agora o foco é o destino dos justos. Pedro é transportado para um lugar de paz, de luz, de uma beleza que nem dá para descrever em palavras. Aqui a gente vê, bem preto no branco, a separação final da humanidade. De um lado, os pecadores, com seu tormento eterno no fogo. Do outro, os justos, que recebem a salvação no Campo de Elísio. E é curioso, né? Campo de Elísio é um nome que vem da mitologia grega, usado aqui para descrever o paraíso, um lugar de descanso e alegria pura. Essa visão que Pedro tem lembra muito a história da transfiguração, né? Ele vê Moisés e Elias, que representam a lei e os profetas, brilhando num estado de glória. Ele consegue ver o paraíso como um jardim maravilhoso, cheio de vida. Esse é o destino final de quem sofreu pela fé. É como se a promessa da recompensa se tornasse algo real, visível ali na frente dele. Beleza, mas aí fica a pergunta, por que a gente deveria se importar com um texto que nem entrou na Bíblia, no que chamam de cânone? A resposta é simples, porque a influência dele na nossa cultura é gigantesca. Foi esse texto que deu as imagens, o visual, que definiram o que é o inferno para gerações e gerações de pessoas. Se a gente olhar essa linha do tempo, dá para ver um caminho bem claro de influência. As ideias super vívidas do Apocalipse de Pedro não sumiram no tempo, de jeito nenhum. Elas foram sendo absorvidas pela cultura. Inspiraram a arte lá na Idade Média, serviram de modelo para o famoso inferno de Dante e, no fim das contas, se infiltraram na nossa imaginação coletiva sobre como é o inferno hoje em dia. No fim das contas, essa foi a maior contribuição desse texto. Ele não só falou, vai ter punição. Não, ele pintou um quadro com detalhes tão específicos e tão terríveis que acabou virando um verdadeiro projeto, um blueprint visual e narrativo de como seria o castigo eterno. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. O fato de um texto ser excluído da Bíblia não apaga o poder dele. Então, como pode uma história que foi considerada não oficial ter tido uma influência tão profunda, tão duradoura na nossa cultura, na nossa arte e até mesmo no que muita gente acredita sobre a vida após a morte? É algo para se pensar, não é?